filtrados pela palavra, né? E aí a gente vai ler o que Paulo fala em Filipenses 1, de 9 a 10. É isto que eu oro, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até os dias de Cristo. E olha só o que Paulo fala em primeiro lugar, né? Oro por vocês. A gente está orando por nossos irmãos? A Márcia, minha mãe, posta toda segunda-feira no grupo sobre o jejum da igreja, feito pela manhã. É importante nós fazermos todos juntos no mesmo horário, porque é como se fosse um exército lutando naquele horário, né? Então, será que a gente está fazendo jejum? Será que a gente está orando, por exemplo, por irmão Mário? Poxa, sinto falta dele aqui, né? Será que nós estamos fazendo isso? Jesus, através de Paulo, mostrou que é importante a oração. Então, como membro do corpo de Cristo, ele orava pelos irmãos na fé. 1 Tessalonicenses 5, 21 a 22. Examinem tudo e retenham o que é bom. Afastem-se de toda forma do mal. E aqui, né, irmãos, que é o que eu falei, né? Ir em show, ir ver filmes, ir em parque, ler livros. Você pode, mas é interessante e importante que você passe um filtro em tudo que você vê, para que você não siga o caminho dos pecadores, daqueles que ainda não encontraram a Cristo. Esses influencers ensinam muitas coisas que são contra a Bíblia. Então, tudo a gente tem que examinar. E eu deixo aqui, né, para os irmãos sempre pensar em meus passos o que Jesus faria. Então, Jesus pede para nós sempre examinarmos, testarmos e discernir as coisas corretas. Não adianta a gente falar que é cristão se a gente não age como tal. É igual no trabalho, né? Não adianta eu falar assim, eu faço um site maneiro, legal, chegar na hora para fazer, eu não sei fazer nenhum pesquisar. Então, a mentira não nos convém. E tem coisas que já basta a gente passar a mão na cabeça, né? Já basta a gente aceitar, às vezes porque é da nossa família, ou às vezes porque é amiguinho, né? Não dá mais, né? Jesus deu a capacidade de inteligência, de sabedoria, de ler, de entender e de agir como Ele quer que a gente faça, né? E não adianta a gente pegar o post, por exemplo, da moça ali, para não precisar cortar, e xingar ela. Falar assim, sua louca. Porque qual é a diferença entre ela e nós se nós estivermos xingando? Isso mesmo vale para posts políticos ou para qualquer outra pessoa, Luísa. Enfim, outras pessoas. Não adianta a gente chegar lá com uma atitude de pessoa que não é cristão e achar que a gente está arrasando porque a gente está contrariando a pessoa. Porque a gente se torna igual. Então, a palavra do Senhor tem que ser o nosso escudo. Quer falar alguma coisa? Coloque uma palavra. Não coloque o que nós, seres humanos, estamos com vontade de dizer, que muitas vezes dá vontade. Mas vamos dar uma segurada, porque a pessoa vai ver lá o cristão e vai falar assim, é igual, hein? Pensei que era diferente. Então, assim como o ouro passa pelo fogo para ser purificado, nós também precisamos passar pela chama do discernimento de Jesus para a gente separar do verdadeiro e do falso. Então, para sermos purificados, não adianta uma vez no mês a gente ler a palavra ou uma vez no mês ser cristão. Isso, se você faz, é teatro, porque você está brincando de ser cristão. Ser purificado mostra que nós já somos purificados pelo sangue do Cordeiro. Não adianta agir como cristão na igreja e fora abraçar as causas. Que todo mundo gosta de falar das causas. Ai, meu Deus. É difícil, né? É difícil. E quem aqui lembra, né, do dia que aceitou a Jesus? Eu lembro. Nesse dia, você conheceu quem é o Pai. Porque ele veio ao mundo, entendeu e reconheceu o preço que foi pago, entregou verdadeiramente a vida ao Senhor, às vezes com testemunha, às vezes somente como pastor. Entendeu porque o preço foi pago pela sua vida. E aí começou o processo de purificação. É Jesus que nos lava.
É Jesus que tira as impurezas. Às vezes, por conta de cultura, por conta de família, nós não vamos ser purificados logo de cara, porque a cultura às vezes está enraizada. Mas conhecendo a palavra, conhecendo o que Jesus quer que nós façamos, a gente muda. E os frutos começam a falar por si próprios. Então a gente tem que ter cuidado o que está passando em nosso filtro, né? Será que eu estou filtrando certo as ações, as situações? Estou filtrando o que eu falo, o que eu penso, o que eu estou agindo? A gente tem que pensar nisso. E João 14,6 diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós conhecemos a verdade, nós conhecemos o caminho e nós conhecemos a vida. E por que então às vezes não deixamos ser purificados por Cristo? Por que a gente não ora? Por que a gente não lê? Por que a gente não entra no curso bíblico, que é 1 hora da sua vida na terça-feira? O que você está fazendo nessa 1 hora? O que está passando no seu filtro nessa 1 hora? Por que o congregar não está virando prioridade? Onde está o congregar de domingo? O que está passando no filtro nessa 1h30 que você deveria estar dedicando ao Senhor? O que está passando no filtro naquele horário exclusivo que você prometeu no início do ano dedicar ao Senhor para ler a Bíblia? O que está passando nesse filtro, horas gastas na internet? Venho falar que seu filtro se encontra podre. Está passando nesse filtro horas de adoração ao corpo? Venho falar que seu filtro está salgado e encharcado. Está passando nesse filtro horas de trabalho? Digo que este filtro está imundo. Agora, eu queria fazer uma comparação aqui com vocês. E eu queria saber quem está aqui hoje, quem gosta de café? Quem gosta de café sem açúcar e sem adoçante? Pô, só o Gabriel? Gabriel, você estaria pronto? Você quer tomar um copinho de café? Então, irmãos, eu queria fazer aqui uma comparação e... um cafezinho, né? Depois os irmãos podem tomar ali, tem açúcar, tem adoçante. Depois do culto, tá ali pros irmãos, né? Café gourmet, hein? Café gourmet. É o café gourmet. Esse café aqui, ele é... Tá, mas pelo amor de Deus, né? Ele é do sul de Minas, né? E ele é um café 100% arábico. Arábica. E traz um sabor tão bom. Pô, o brasileiro é da hora, né? Calor de 37 graus, tá lá tomando café. Verdade. É verdade. Mas seguinte, né, pessoal? O café não é só você botar ali o pão e botar água, não. Para fazer um café bom, você precisa usar corretamente o filtro. Usar corretamente, hein? Então... deixa eu só pegar aqui o texto, que tem certinho aqui o que o filtro faz, tá? Então, vamos primeiro entender como que funciona o filtro de papel que é usado no preparo do café. Ele é responsável por reter os óleos e sedimentos presentes no café, garantindo que a bebida fique mais limpa e suave. Porém, o papel pode deixar um sabor residual e prejudicar todo o encanto do sabor da sua bebida. Em outras palavras, imagine que você está prestes a tomar um cafezinho do sul de Minas, 100% arábica, né? Só que aí, do nada, você vê... Ih, tem gosto de papel, hein? Aí ninguém merece, né? Então é hora da gente aprender a fazer o café correto. Por isso, a técnica de molhar o filtro do café antes de usar é importante. Só ver aqui. É importante. Ao molhar o filtro de papel, você remove o sabor residual e garante uma extração mais uniforme do café, resultando em um sabor mais suave e equilibrado. Mas não é só isso. Molhar o filtro ajuda a estabilizar a temperatura da água, o que também é fundamental para o preparo do café. Então, essa técnica é também ideal para promover a saturação da água no papel. Afinal, no momento que você joga água quente sobre o café, acontece a maior liberação dos óleos responsáveis pelo sabor e pelo aroma. Dessa forma, se o papel estiver seco, ele roubará os óleos e o seu café ficará sem sabor. E é fácil, né? Molhar antes
Legal, né? E nós somos o filtro, pessoal. A gente é isso aqui, ó. E aí, a água que vem antes, para limpar toda a impureza, é Jesus. Foi legal, né, que a Márcia trouxe aqui as parábolas, né? E como Jesus explicou depois, né? Ah, eu sou a semente. Então, eu quis trazer aqui para os irmãos, né? O que sobre o filtro, né? Sobre o que a gente deve fazer, né? Usar corretamente o filtro, passar as coisas para o filtro de forma correta, porque senão depois você não vai ter o resultado que você esperava, né? Então, assim somos nós, né? Usar o filtro de maneira correta. Nós fomos já lavados, né, e remidos pelo sangue do Cordeiro, né? Pela fonte de água viva que é Jesus Cristo. Porque nós entregamos a nossa vida para o Senhor. E aí, o resultado do nosso café, desculpa, o resultado das nossas ações tem que ser puras, tem que ter um aroma boníssimo, né? Será que está tendo isto? Será? Então, vamos pensar um pouquinho. Da mesma forma que o filtro retira impurezas, nós devemos evitar a contaminação espiritual, mantendo-nos afastados do mal. Acabando, tá, irmãos? Prometo. Bom, aqui eu trouxe um fato sobre o tempo de uso do celular, como falado pela irmã Márcia aqui, olha só que legal. E aí, o Brasil está em segundo lugar como povo que usa o celular. Em primeiro lugar está a África do Sul. O Brasil foi feito, né, uma estimativa que os brasileiros utilizam 9 horas e 32 minutos o celular constantemente. Alguns de nós pode ser que não acontece isso, mas pode ser que alguém aqui presente utilize 9 horas o celular. Porque está ali comprovado. O Brasil aqui, depois... ficou horrível na imagem. Mas pode ver aqui que é o segundo, 56% de uso do celular. E aí é nítido, né? A gente vê que o valor que está se perdendo com a Bíblia, o valor do cultuar, o valor do orar, o valor do jejuar, o valor das coisas para Cristo. Porque o celular vem acabar com qualquer tipo de interação humana e qualquer tipo de interação de Jesus. Porque toma o nosso tempo. E se você falar que não toma seu tempo, você está mentindo. Olha o que está passando no seu filtro, né? Então, a gente muitas vezes está priorizando o Instagram, uma novela, um filme, né, do que a palavra viva, o filtro verdadeiro, o filtro de qualidade. Acabando. 1 Coríntios 8, 9 a 13. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém vir a ti, que tem ciência sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzido a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar a seu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Assim no uso do celular. Se você está usando o celular, como fala também, acho que pelo pastor, para coisas cristãs, legal. Não é, pelo amor de Deus, não estou falando que você não pode assistir um vidinho, né? Mas o assistir um vidinho tem que estar depois da leitura no aplicativo do celular, por exemplo, né? Então, as coisas têm que ser filtradas. Poxa, você não vai comentar ali um post político xingando o cara, porque a pessoa que olha isso vai acabar se afastando. E Jesus fala para a gente não ser pedra de tropeço na vida das pessoas. Então, tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente escreve, em tudo. 1 João 4,1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E assim nas igrejas, né? E a gente deve aconselhar nossos irmãos que estão cultuando em igrejas que bate na cabeça ali, no ombrinho, né? Tá tudo bem, tá tudo certo, tá fazendo direitinho. A gente tem que aconselhar e tem que mostrar a verdade em cima da palavra. Não tem que mostrar a verdade em cima da Sara, em cima do pastor, em cima da Márcia. Tem que mostrar a verdade em cima da palavra. Eu tô correndo aqui porque já passou bastante do tempo. Eu acho que o último versículo é esse, penúltimo. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração,
pois dele dependerá toda a sua vida. Então, que o nosso coração, irmãos, questão de pensamento, falas, atitudes, venha a ser guardado por Cristo, que Jesus nos ajude a caminhar no buscar, que nós venhamos fazer a vontade de Cristo para a honra e glória dele. E eu queria deixar o último versículo aqui para os irmãos, que eu estava lendo a palavra de manhã, né, como é que fala? Do meu plano bíblico, e falou exatamente, deu um resumo. Podia trazer só isso aqui, deu um resumo tudo. 1 Pedro 2, não anotei não, né? 1 Pedro 2, 22. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, nós, fomos curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor, que cuida da vida espiritual de vocês. Então, que o nosso filtro seja Cristo, a palavra dele, o manual de vida que é a Bíblia. Amém, irmãos?